Você sabe o que é ressonância mórfica? Hipótese da causação formativa? Campos morfogenéticos? Se você não sabe, então acompanhe aqui na playlist Ciência Espiritual essa série de 3 episódios exatamente sobre este tema. Vamos acompanhar? Pois é, pessoal, essa nossa playlist Ciência Espiritual já tem 3 anos, já passou até de 3 anos. E eu sempre falei em Rupert Sheldrake que a teoria dos campos morfogenéticos e campos mórficos e coisas assim, e sempre prometi para vocês de fazer vídeos sobre isso especificamente, mas por vários motivos não fiz, até porque eu queria os livros dele para poder ler com mais calma. Consegui algumas obras nesse tempo e vou fazer de 2 em especial, um que é um resumo dessa teoria dele, que vão ser esses 3 episódios aqui, depois um mais recente, mais adiante ainda. Mas é importante porque esse é um tema que tem muita incompreensão, muita pseudociência por cima. Inclusive, muita gente ligada às constelações familiares usa os conceitos da teoria de Rupert Sheldrake para, digamos, dar aval a algumas coisas de um modo meio duvidoso. Eu, particularmente, acho muito interessante a teoria. Ela não é uma teoria espiritual, tecnicamente falando, ainda que possa ter um viés metafísico, como o próprio Rupert Sheldrake acabou confirmando, de certa forma, numa conversa com David Bohm, físico, e com outros, até com cientistas materialistas da própria física. Tudo bem, nós vamos debater essa questão também. Mas a questão não é essa. Então, como se usa de um modo muito solto, uma teoria que realmente não é simples, então temos que considerar isso, e por isso vão ser 3 episódios para explicar todo esse livro, Eu estou falando do que especificamente deste livro, Uma Nova Ciência da Vida, a Hipótese da Causação Formativa e os Problemas Não Resolvidos da Biologia, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Cultrix, e o seu autor, Rupert Sheldrake, já está com seus 81 anos, mas já faz muito tempo, década de 80, até antes ele escreveu os primeiros livros sobre isso, quando a teoria ficou conhecida. É então o principal proponente. Ele não é o criador do termo campos morfogenéticos, foi criado antes, como ele mesmo diz no livro, mas ele desenvolveu a partir daí a ideia dos campos mórficos. Dessa ideia de mórfico vem de morphos, que quer dizer forma, campos da forma que geram a forma. Uma coisa muito interessante, gente, que isso me lembra dentro da antiga teosofia, quando eu estudava teosofia, a história dos Elohims, criadores de formas, que o pessoal falava e tudo mais. Me surpreende, pouca gente sabe, que Rupert Sheldrake, apesar de ser um cientista também muito sério, ele é membro da Sociedade Teosófica. Vocês sabiam disso? Eu descobri isso dentro da Sociedade Teosófica, por sinal. Não sabia, muitos anos atrás, acho que em 2005, que eu fiquei sabendo disso, mas é uma informação importante de se colocar. De qualquer forma, é uma teoria nova, ainda que tenha seus 40 anos, talvez agora, mais ou menos isso, mas para a ciência nova. É uma teoria alternativa que corre à margem da biologia convencional, apesar de que ela está mudando. Tem a ver com questão de padrões também, padrões da forma. Usa uma noção de caminhos, caminhos pré-determinados ou determinados para que uma forma se crie, que é o que ele chama de creodo ao longo da obra, caminhos que uma determinada forma de uma espécie ou de alguma coisa vai criando. Ele cria, digamos, uma tendência, uma espécie de
de viés biológico ou evolutivo nesse sentido. Eu acho a teoria bastante interessante e, obviamente, que eu vou fazer como eu sempre faço quando eu analiso livros, diferentemente de resenhas comuns, assim, analisar os pontos que mais me chamaram a atenção quando eu li a obra. Como vocês sabem, eu marco as minhas obras. Eu sei que muita gente fica pé da vida quando eu falo isso, mas eu marco. Então, meus livros, né, são cheios de marcações. Vamos pegar um exemplo de uma página aqui. São cheios de marcações, inclusive de anotações aqui que eu faço, e que depois fazem com que a minha mente retome aquilo que eu pensei na hora que eu li a obra. Isso é muito interessante, acho que me ajuda muito nessas horas aqui, que, por exemplo, nesse episódio de hoje nós vamos analisar a introdução e os primeiros 4 capítulos, que se chamam Os Problemas Não Resolvidos da Biologia, 3 Teorias da Morfogênese, As Causas da Forma e Campos Morfogenéticos. Então, ali aos poucos eles vão, como vai se repetindo ao longo da obra algumas coisas, vai ficando aos poucos mais simples. Mas ele fez um prefácio à edição de 2009 que já tem alguns conceitos importantes. E como eu digo, esse livro aqui, para quem quer estudar a teoria do Rupert Sheldrake, é o primeiro que eu recomendo pelo seguinte: ele tem eu diria uma introdução e até um resumo de toda a teoria dele desde a década de 80 para cá, todo esse tempo, as evoluções que foram acontecendo. Então isso é bom porque pega a teoria na sua formação atual, né? Acho que esse é um ponto que tem que ser relevante. Tanto que ele começa o livro assim: este livro trata da hipótese da causação formativa que propõe que a natureza segue hábitos. A natureza segue hábitos. A evolução cósmica envolve um jogo entre hábito e criatividade. Interessante esse ponto. Essa hipótese difere radicalmente da premissa convencional de que a natureza é governada por leis eternas. Um detalhe muito importante: a teoria dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake contesta a noção antiga e clássica de leis eternas. Então, aqueles espiritualistas e pessoas que usam essa teoria para tentar validar as suas crenças em leis eternas estão usando um autor que as nega. Isso é o que dá às pessoas não lerem direito as coisas e acharem que estão, né? Pois é. Então, se usa esse conceito dentro, por exemplo, de constelação familiar, não há leis eternas ali. E não tem por que dizer que tem que ser assim ou que tem que ser assado determinada conformação. Não há isso. Ele deixa bem claro, principalmente no final do livro, é um pouco mais claro isso na conversa com David Bohm e outras questões. Eu acho bastante relevante a gente debater essa questão. Há leis eternas? A tendência de se acreditar em leis eternas é quem acredita em uma divindade que seria uma espécie de comandante de tudo. Ele não acredita, aparentemente, pelo menos não da forma como nós imaginaríamos. Há alguma possibilidade de uma mente cósmica, de uma consciência cósmica, alguma coisa universal que ele fala mais para o final, até no debate, né, com David Bohm que ele tem, mas que tem um pouco mais a ver com as coisas que eu penso, inclusive, e outros autores, mas não nessa forma teísta convencional. Então eu acho bem interessante o livro, por isso eu recomendo para vocês. Então ele vai fazendo uns apanhados, mas eu vou pegar só os pontos mais importantes. Ele vai falando sobre como era a visão do universo até o século XIX, início do XX, e ele diz que a partir dessa visão antiga materialista, hoje o universo se parece com um vasto organismo em desenvolvimento, não como uma máquina eterna cujo vapor está esgotando lentamente. Ele fala da teoria do Big Bang, e ele fala, inclusive, no caso da teoria do Big Bang, que ela hoje é claramente uma doutrina filosófica ou teológica e não uma hipótese científica. Por quê? Porque ela não pode ser testada experimentalmente antes de existir um universo no qual seria testada. Concordo com ele. Hoje a teoria do Big Bang ela foi proposta inicialmente em 1927 como teoria do átomo primevo, né, do Georges Lemaitre, é um cosmólogo e padre católico que criou essa teoria do Big Bang. Então, ele tinha sugerido que o universo surgiu como um evento semelhante à criação, ou seja, tem bases teístas no início da teoria.
e que ele descreveu como ovo cósmico explodindo no momento da criação. Sua teoria, que predisse a expansão do universo, foi recebida com muito ceticismo, mas com o tempo as evidências a favor de um evento semelhante à criação acabaram se tornando persuasivas demais para serem ignoradas. Um dos oponentes dessa teoria do Big Bang, o astrônomo Fred Hoyle, chamou-a ironicamente de teoria do Big Bang, e o nome dado por ele é usado desde então. Então foi um nome meio pejorativo, assim, jocoso que ele deu, e acabou sendo o nome da teoria, né? Poderia ser do ovo cósmico também, não sei. Para evitar a doutrina das leis transcendentes, poderíamos supor que as leis da natureza surgiram no próprio instante do Big Bang. Essa teoria evita uma filosofia ou teologia platônica explícita, mas cria novos problemas. Como observou Terence McKenna, a ciência moderna baseia-se num princípio: dê-nos um milagre gratuito e explicaremos o resto. Boa essa, né? O único milagre gratuito é o surgimento de toda a massa e energia do universo e de todas as leis que o governam num único instante a partir do nada. Acho interessante essas contestações dele, essas provocações que ele faz, né? O surgimento repentino de todas as leis da natureza é tão avesso a testes quanto a metafísica ou a teologia platônicas. Por que deveríamos presumir que todas as leis da natureza já estavam presentes no instante do Big Bang, como um código napoleônico cósmico? A preexistência dessas leis não pode ser testada antes do aparecimento dos fenômenos que elas governam. É verdade, então nós nunca teremos como confirmar isso, né? A cosmologia evolutiva torna ainda mais problemática as leis eternas da natureza. Talvez nem todas as leis da natureza sejam sempre fixas, mas evoluam juntamente com a natureza. Eu acho interessante. Talvez nem todas as leis da natureza sejam sempre fixas, mas evoluam juntamente com a natureza. Novas leis podem surgir quando os fenômenos se tornam mais complexos. Isso é bem sistêmico e é no que eu acredito. O universo evolui. Inclusive é uma característica dos teóricos chamados evolucionários, que acreditam num universo que evolui, e aqueles que por acaso sejam teístas acreditam num Deus que evolui também, o que para outros teístas é uma bizarrice. Né? Eu acredito que o universo evolui, então como eles acham que acreditar num Deus que evolui é bizarro, eu não acredito nisso. Prefiro acreditar num universo que evolui, né? Nesse sentido. E é assim que ele vai considerando as hipóteses dele, né? E sugere uma nova possibilidade para tudo isso. Ele diz o seguinte: as regularidades da natureza não são impostas a ela desde um reino transcendente ou de uma divindade, né? Mas evoluem dentro do universo. Aquilo que acontece depende daquilo que aconteceu antes. Como dizia o Buda, inclusive, né? No princípio de Pratitya Samutpada, uma causa sempre tem uma causa anterior e assim por diante, do infinito para trás, para frente, para tudo. Né? A memória é inerente à natureza. É transmitida por um processo chamado de ressonância mórfica, que atua em campos chamados de campos mórficos. Obviamente, né? Como ele vai explicar melhor ao longo do livro. É muito interessante. Como eu disse, né, fiz até minha anotação aqui que realmente isso se refere muito à questão do Pratitya Samutpada do budismo. Mas já vamos passando adiante algumas questões, né? Morfogenética e campos mórficos. É importante essa definição. Como ele diz, nesse livro ele discute campos morfogenéticos, que são os campos organizadores de moléculas, cristais, células, tecidos e, na verdade, todos os sistemas biológicos. Também discuto os campos organizadores do comportamento animal e de grupos sociais. Enquanto os campos morfogenéticos influenciam a forma, né, os campos comportamentais influenciam o comportamento. Os campos organizadores de grupos sociais, como bandos de aves, cardumes de peixes e colônias de cupim, são chamados campos sociais. Todos eles são campos mórficos. Todo campo mórfico tem uma memória inerente, dada pela ressonância mórfica. Campos morfogenéticos, os campos organizadores da morfogênese, ou da origem da forma, vamos dizer assim, são um tipo de categoria mais ampla de campos mórficos, campos da forma, né? Como uma espécie dentro de um gênero. In the presence of the past,
um outro livro do Sheldrake, explora a natureza mais ampla dos campos mórficos e seus contextos comportamentais, sociais e culturais, e suas implicações para a compreensão da memória animal e humana. Então ele também sugiro que nossas próprias memórias dependem da ressonância mórfica e não de vestígios materiais de memória armazenados em nosso cérebro. Isso faz sentido porque cada vez mais, né, os teóricos da mente se dão conta de que todas as nossas memórias e pensamentos não têm como estar dentro do cérebro físico. A teoria de que é um campo, né, em que isso possa estar armazenado e que é acessado em um determinado momento parece mais interessante. Eu acho que é uma das possibilidades para tudo isso. De algum modo, os campos mórficos devem interagir direta ou indiretamente com campos eletromagnéticos e quânticos, impondo padrões às suas atividades que, não fosse por eles, seriam indeterminadas, também ele coloca. A ressonância mórfica e os campos mórficos também podem estar relacionados com a física moderna através de dimensões extras do espaço-tempo, que seria para ele a forma como então essas coisas aconteceriam, onde isso, digamos, ficaria armazenado, né? Digamos assim. Isso me lembra o Alaya Vidinhana do budismo, até ele fala isso no final do livro, no final de tudo isso. Um outro possível ponto, né, de conexão entre os tais campos mórficos do Sheldrake e a física moderna está no chamado campo do vácuo quântico, que, segundo muitos físicos, é a nova versão da teoria do éter, né? Ou seja, a teoria do éter foi mandada embora, né, quando eles descobriram como a luz funcionava, que não precisava de uma substância que era chamada éter. Mas quando eles criaram a noção do vácuo quântico, em que é uma sopa de partículas virtuais, é como se a teoria do éter tivesse retornado a ciência pela porta dos fundos. Faz muito sentido. E ele coloca o seguinte aqui. Segundo a teoria quântica convencional, todas as forças elétricas e magnéticas são mediadas por fótons virtuais, essas partículas que eu falei, né? Que saem do campo do vácuo quântico e depois tornam a desaparecer nele. Vocês imaginam o vácuo quântico, como se fosse algo plano para vocês entenderem, e aí um looping dessa energia, desse fóton virtual sobe, vem para a nossa realidade, e em nanosegundos, vamos dizer assim, ele desaparece. E o outro aparece no lugar dele. Vocês imaginam isso, nanosegundos acontecendo dentro de um átomo, por exemplo, vão dando a sensação de que ele tem alguma solidez. E assim vai de átomos para moléculas, para todos os conjuntos, no caso de um organismo vivo, para moléculas, tecidos, órgãos e tudo mais. E toda a nossa realidade parece muito fixa, né? Como dizia o Buda, mas isso é um engano. Mesmo do ponto de vista quântico, é um engano. Porque o que está criando essa suposta fixidez, além de ser nossa limitação de percepção do nosso aparelho medidor, que somos nós mesmos, na verdade é o fato de que as partículas que geram essa nossa percepção, elas estão indo e voltando do vácuo quântico o tempo todo. É isso que diz a física quântica e que o Sheldrake está explicando aqui de alguma forma, né? Assim, todas as moléculas de organismos vivos, todas as membranas celulares, todos os impulsos nervosos e, na verdade, todos os processos eletromagnéticos e químicos dependem de fótons virtuais que aparecem e desaparecem no campo do vácuo que permeia toda a natureza. Ou seja, ele está dizendo o que eu acabei de explicar há pouco em outras palavras. Será que os campos mórficos interagem com processos físicos e químicos regulares por meio do campo do vácuo? Alguns teóricos especulam que sim, e o que fazem. E que o fazem, né? Eles fazem isso. Então acho bem interessante essa conexão que ele fez aqui, né? Segundo a hipótese da ressonância mórfica, os seres humanos valem-se de uma memória coletiva. Alguma coisa aprendida por pessoas de um lugar torna-se depois mais fácil de se aprender para pessoas do mundo todo. Faz todo sentido. Isso ele vai falar ao longo, né, da obra dele. Né? Inclusive ele fez muitas experiências para tentar provar o campo mórfico. Algumas são inconsistentes ou são ainda imprecisas, dependem de muitos fatores, porque a quantidade de dados necessária é muito grande, porque é um campo, né? O campo é uma coisa enorme. Então não é com um ou dois dados que se consegue que isso, né, vá ser comprovado. Né?
Creio que não apenas em áreas controvertidas e limítrofes de pesquisa, mas como também em áreas mais convencionais, a ciência precisa de uma democratização. Interessante essa frase dele. Ela sempre foi elitista e nada democrática, quer em monarquias, quer em estados comunistas ou democracias liberais. Mas atualmente ela está se tornando mais hierárquica e não menos, e essa tendência precisa ser mudada. Isso é uma crítica que ele faz à questão, né, em relação à pesquisa. Né? Então, até porque ele precisa, nesse sentido, confirmar a teoria dele, né, de certa maneira. Então ele diz o seguinte: atualmente a abordagem ortodoxa da biologia é dada pela teoria mecanicista. Isso nós sabemos ainda. Já expliquei o que é o mecanicismo em outros episódios aqui, né, da nossa playlist Ciência Espiritual. O fato dessa abordagem ter produzido êxitos espetaculares, como a decifração do código genético, por exemplo, né, é um bom argumento a seu favor. Entretanto, os críticos manifestaram razões aparentemente válidas para questionar se todos os fenômenos da vida, inclusive o comportamento humano, podem chegar a ser explicados de forma inteiramente mecanicista, né? E é o que ele contesta ao longo do livro, inclusive. Se, para citar Sir Karl Popper, o critério do status científico de uma teoria é sua falseabilidade, ou refutabilidade, ou testabilidade, o vitalismo, portanto, não se qualifica, por exemplo. Né? Entretanto, a filosofia organísmica ou holística da natureza proporciona um contexto para uma revisão mais radical da teoria mecanicista. Essa filosofia nega que tudo que há no universo pode ser explicado de baixo para cima, por assim dizer, tendo em vista as propriedades das partículas subatômicas ou átomos ou mesmo moléculas. Na verdade, essa filosofia propõe uma mudança do paradigma da máquina para o paradigma do organismo nas ciências biológicas e nas físicas. Já é uma mudança bem grande. O mais importante conceito organísmico apresentado até agora é o dos campos morfogenéticos. Supõe-se que esses campos ajudariam a explicar ou a descrever o surgimento das formas características de embriões e de outros sistemas que se desenvolvem. O problema é que esse conceito tem sido usado de maneira ambígua. O termo em si parece implicar a existência de um novo tipo de campo físico que tem algum papel no desenvolvimento da forma. Mas alguns teóricos organísmicos negam que estariam sugerindo a existência de algum novo tipo de campo, entidade ou fator atualmente ignorado pela física. No lugar disso, estariam proporcionando um novo modo de falar sobre complexos sistemas físico-químicos. Na verdade, a hipótese de Sheldrake, né, se baseia na ideia de que os campos morfogenéticos têm de fato efeitos físicos mensuráveis. Né? Então ela propõe a teoria dele que campos morfogenéticos específicos são responsáveis pela forma característica e pela organização de sistemas em todos os níveis de complexidade, não apenas no âmbito da biologia, mas também nos âmbitos da química e da física. Vai influenciar lá na consciência depois, no final da história, de alguma maneira. Né? Se os campos morfogenéticos são responsáveis pela organização e forma de sistemas materiais, eles devem ter estruturas características. E de onde vêm esses campos e estruturas? Derivam dos campos morfogenéticos associados a sistemas similares anteriores. Os campos morfogenéticos de todos os sistemas passados tornam-se presentes para qualquer sistema similar subsequente. As estruturas de sistemas passados afetam sistemas similares subsequentes por uma influência cumulativa, que age tanto através do espaço quanto do tempo. Precisa ser de ambos. Né? Tá? Segundo essa hipótese, os sistemas são organizados tal como são porque sistemas similares eram organizados dessa forma no passado. As moléculas de uma complexa substância química, por exemplo, se cristalizam num padrão característico, porque a mesma substância se cristalizou dessa forma antes, por exemplo. A hipótese diz respeito à repetição das formas e padrões da organização. A questão da origem dessas formas e padrões está fora do seu escopo. Como que isso se originou? Sheldrake não propõe na teoria dele, se é por uma divindade, ou seja lá pelo que foi. Né? Então, e ele chama essa hipótese daí de causação formativa. Né? Bom,
Aí começa lá no capítulo 1 os problemas não resolvidos da biologia, vai citando várias das questões, né? Os problemas da morfogênese, entre outras coisas, né? E ele fala o seguinte: a morfogênese biológica pode ser definida como o surgimento de características e formas específicas em organismos vivos. Ok, isso é morfogênese biológica. O primeiro problema é precisamente o surgimento da forma. Aparecem novas estruturas, como óleos ou flores, que não podem ser explicadas sob a ótica das estruturas já presentes no ovo, por exemplo. O segundo problema é que muitos sistemas em desenvolvimento podem se regular, né? Então, um outro fator que pode acontecer, mesmo que tire um pedaço, se equilibra, gera novamente, isso não interfere, né? São coisas bem conhecidas, né? Também se percebe que plantas e animais em desenvolvimento se dirigem a uma certa metamorfológica, né? Desde o ovo até aquela forma final. E o terceiro problema que ele identifica é o da regeneração, que os organismos conseguem se regenerar. Né? E o quarto problema é apresentado pelo simples fato da reprodução. Uma parte isolada do progenitor se torna um organismo novo. Uma parte torna-se um todo. Não, na verdade, isso é uma coisa bem holística mesmo, né? O único modo pelo qual esses fenômenos podem ser compreendidos é em termos das causas, que de algum modo são mais do que a soma das partes e que determinam as metas dos processos de desenvolvimento. Os vitalistas atribuem essas propriedades a fatores vitais. Os organicistas a propriedades de sistemas ou campos morfogenéticos. E os mecanicistas a programas genéticos. Então há uma diferença clara, né? Ele não é um vitalista, ele é um organicista, como ele mesmo diz, que trabalha com as propriedades dos sistemas, que então são os campos morfogenéticos, como ele diz. Né? Bem interessante mesmo. Os mecanicistas eles rejeitam a ideia de que organismos que se desenvolvem estão sob o controle de um fator vital que os orienta até suas metas morfológicas. Contudo, como as explicações mecanicistas dependem de conceitos teleológicos como programas genéticos ou instruções genéticas, a orientação para metas só pode ser explicada porque ela já teria sido embutida antes. De fato, as propriedades atribuídas a programas genéticos são notavelmente similares àquelas com que os vitalistas dotaram seus hipotéticos fatores vitais. Ironicamente, o programa genético parece ser muito parecido com um fator vital num disfarce mecanicista. Olha só, que interessante, hein? É, né? Tanto que ele diz aí que a retórica do Richard Dawkins é considerada vitalista para ele. Seus genes egoístas são fatores vitais em miniatura. Interessante essa crítica dele. Se os problemas da morfogênese são assustadoramente difíceis, os do comportamento são ainda mais. Primeiro, instinto. Pense, por exemplo, em como as aranhas conseguem tecer teias sem aprender com outras aranhas. Em segundo lugar, há o problema apresentado pela orientação para metas do comportamento animal. Mesmo que um animal seja impedido de cumprir sua meta de algum modo, ele pode atingi-la de outro modo. E em terceiro lugar, há o problema do comportamento inteligente. Surgem novos padrões de comportamento que não podem ser explicados inteiramente em termos de causas precedentes. Os animais podem ser criativos. Né? Darwin também acreditava que os hábitos adquiridos pelas plantas e pelos animais podiam ser herdados. Isso é um detalhe importante. A teoria neodarwiniana da evolução concorda com a importância da seleção natural, mas rejeita a herança de hábitos e procura, em lugar disso, explicar a inovação evolutiva sob a ótica das mutações genéticas aleatórias, motivo pela qual ela é neodarwiniana e não darwiniana, né, o chamado neodarwinismo. Mas uma escola de pensamento afirma que toda evolução em larga escala, ou macroevolução, pode ser explicada levando-se em consideração os processos de microevolução de longa duração. A outra escola nega isso e afirma que saltos importantes ocorrem subitamente no decorrer da evolução. Então, são duas escolas evolucionistas diferentes nesse sentido. Então, ele vai falando sobre esses pontos também. Vai falar sobre a mente um pouco também.
E, obviamente, ele vai criticar o epifenomenalismo, né, dos eventos mentais causados por eventos físicos no cérebro, né? Embora os eventos mentais em si não causem nada, como ele diz, né? Ele vai explicando as várias escolas aí, cita o David Chalmers, que é um contestador desse tipo de teorias, né? Fala um pouco da parapsicologia também, né? E aí, no capítulo 2, que se chama Três Teorias da Morfogênese, ele vai explicar três possibilidades, né? Que são o mecanicismo, como primeira questão, que nós já falamos bastante também em outros vídeos dessa playlist. O vitalismo, do qual nós já falamos também em vídeos aqui dessa playlist. E a terceira hipótese, o organicismo, que eu falei menos, mas também coloquei. Vou só pegar, pensar algumas coisinhas que ele fala aqui em cada caso, para facilitar a nossa vida, né, gente? A moderna teoria mecanicista, começando então pelo mecanicismo, né, da morfogênese, atribui um papel de importância primordial ao DNA, por 4 motivos principais. Primeiro, viu-se que muitos casos de diferenças hereditárias entre animais ou plantas de uma dada espécie dependem dos genes, que podem ser mapeados e localizados em certos locais de certos cromossomos. Segundo, sabe-se que a base química dos genes é o DNA, que sua especificidade depende das sequências das bases purina e pirimidina no DNA. Terceiro, sabe-se que o DNA consegue agir como a base química da hereditariedade. E, finalmente, as características de uma célula dependem de suas proteínas. Então, dentro da estrutura mecanicista de pensamento, o problema central do desenvolvimento e da morfogênese é visto como o controle da síntese de proteínas. A base é essa, né? Essa convergência entre a biologia do desenvolvimento e a evolutiva criou um novo campo chamado biologia evolutiva do desenvolvimento, chamada evodevo, como se diz, né, na ciência. As diferentes proteínas feitas por diferentes tipos de células, portanto, dependem do modo pelo qual a síntese das proteínas é controlada. Para analisar se tal explicação mecanicista é provável ou mesmo possível, diversas dificuldades precisam ser levadas em conta uma a uma, que segundo o Sheldrake não tem uma explicação muito plausível, muito consistente para ela. Por exemplo, primeiro, o papel explanatório do DNA e da síntese de proteínas específicas são seriamente limitados em seu escopo pelo fato de que tanto o DNA quanto as proteínas de espécies distintas podem ser bastante similares. Comparações entre as sequências não repetidas de DNA, ou seja, as partes que se estima que tenham significância genética, mostram que a diferença global entre as sequências de DNA de humanos e de chimpanzés é de apenas 1,1%. Não podemos ver nisso o motivo para sermos tão diferentes dos chimpanzés, a gente diz, né? Segundo ponto aqui, dentro do mesmo organismo surgem padrões distintos de desenvolvimento, embora o DNA permaneça o mesmo. Assim, as diferenças entre braços e pernas não podem ser atribuídas ao DNA em si. Vejam só. Devem ser atribuídas a fatores determinadores de padrões, aí vem a ideia dos campos mórficos, né, que atuam de maneira diferente no desenvolvimento de braços e pernas. 3. Mesmo que fatores físicos ou químicos afetando o crescimento de um braço, a formação de um olho ou o desenvolvimento de uma maçã forem identificados, isso suscita uma questão. Como esses fatores foram padronizados é a questão. E o problema seguinte é como essa informação posicional produz seus efeitos, né? Então esses são os pontos de contestação que ele coloca, né, no livro sobre isso tudo. Logo, quando a teoria mecanicista afirma que todos os fenômenos da morfogênese são em princípio explicáveis do ponto de vista das leis conhecidas da física, ela pode muito bem estar errada. Atualmente, tão pouco é conhecido que parece não haver base sólida para uma crença firme na adequação das leis conhecidas para explicar todos os fenômenos. Verdade. Isso na parte do mecanicismo. Aí ele fala um pouco do vitalismo, do qual eu já falei bastante também aqui em outros vídeos, né? O vitalismo assevera que os fenômenos da vida não podem ser plenamente compreendidos sob a ótica de leis físicas derivadas apenas do estudo dos sistemas inanimados, mas que é um fator causal adicional nos organismos vivos.
Só no início do século XX é que as teorias neovitalistas foram apresentadas com mais detalhes, né? E um dos mais importantes, eu falei em outro vídeo, é o do embriologista Hans Driesch, que é um dos grandes vitalistas, né? Ele que criou o conceito não físico, né, de entelequia, por exemplo, que, segundo ele, essas entelequias, né, que seria a versão vitalista dele, organizava e controlava processos físico-químicos durante a morfogênese. Então, isso ele também falou e eu falei em outro vídeo. Mas ele não era uma forma de energia para ele, né? O Driesch descreveu a entelequia como uma multiplicidade intensiva, um fator causal não espacial que, apesar disso, atuava no espaço. Então, não era uma forma de energia nesse sentido. Embora essa ousada proposição, né, de um indeterminismo físico em organismos vivos fosse completamente inaceitável do ponto de vista da física determinista clássica, parece muito menos inconveniente à luz da teoria quântica que ele coloca. Então, uma teoria vitalista da morfogênese pode ser resumida da seguinte forma, em resume para nós aqui, para nos facilitar a vida. Né? O genoma especifica todas as proteínas que o organismo pode fazer. Mas a organização das células, tecidos e órgãos e a coordenação do desenvolvimento do organismo como um todo são determinadas pela entelequia. Essa é herdada de forma não material de membros passados da mesma espécie. Não é um tipo de matéria ou de energia, embora atue sobre os sistemas físico-químicos do organismo sob seu controle. Essa ação é possível, pois a entelequia atua influenciando processos probabilísticos. Bom, essa teoria não é vaga e talvez possa ser testada experimentalmente, mas parece fundamentalmente insatisfatória simplesmente por ser vitalista. Né? Então dá um dualismo aí que é inerente a todas as teorias vitalistas, segundo ele coloca. Mas a teoria organísmica incorpora muitos aspectos do vitalismo numa perspectiva mais ampla e com isso é superior. Então vamos ver o organicismo, que é de onde a qual pertence a teoria dos campos morfogenéticos, campos mórficos, ressonância mórfica, nessa terceira que ele vai citar aqui. As teorias organicistas da morfogênese se desenvolveram sob diversas influências, né, ao longo do tempo. Algumas vieram de sistemas filosóficos, como os de Alfred North Whitehead e Jan Christian Smuts, os criadores do conceito do holismo, por exemplo. Da Gestalt também, do vitalismo do Driesch, inclusive. Né? Mas, na verdade, os organicistas eles propunham campos morfogenéticos ou embriônicos ou desenvolvimento. Isso é diferente. Não campos vitais, aí não são vitalistas nesse caso. No entanto, além de declararem que os campos morfogenéticos tinham um papel importante no controle da morfogênese, nenhum deles especificou como esses campos funcionariam. Aí é que está a questão. Faltou, e que supostamente a teoria, né, deixa o Drake venha a colocar. Aí, inclusive, ele fala muito do conceito de creodo, né, que é um conceito muito importante que ele usa no livro dele aqui. O biólogo britânico Conrad Waddington sugeriu uma extensão da ideia do campo morfogenético para levar em consideração o aspecto temporal do desenvolvimento. Ele chamou esse novo conceito de creodo, do grego kre, que é necessário, e odos, rota ou caminho, ou seja, o caminho necessário para que alguma coisa se torne habitual, vamos dizer assim. Né? E ilustrou por meio de uma simples paisagem epigenética tridimensional, que ele coloca aqui, inclusive está aqui a figura, essa eu vou obrigado a mostrar para vocês entenderem o que ele quer dizer com isso. Isso aqui é parte de uma paisagem epigenética ilustrando o conceito do creodo como um caminho canalizado de mudança, do Waddington, de 1957. Um caminho canalizado de mudança. Ok. Esse é um conceito muitas vezes citado e não vai parecer tão estranho para vocês. O conceito de creodo é muito similar ao do campo morfogenético, mas torna explícita a dimensão do tempo que nesse último é apenas implícita. Aí está. Na verdade, o Waddington, né, que criou o conceito do creodo, considerava os conceitos dos creodos e dos campos morfogenéticos essencialmente uma conveniência descritiva. Né?
Mas nem todos os organicistas expressam essa negação. Alguns deixam a questão em aberto. Essa atitude explicitamente descompromissada é ilustrada pela discussão do campo morfogenético apresentada pelo biólogo desenvolvimentista Brian Goodman, que diz o seguinte: um aspecto do campo é que as forças elétricas podem afetá-lo. Foram encontrados organismos que se desenvolvem e se regeneram com interessantes e significativos padrões de campo elétrico. Mas eu não desejaria sugerir que o campo morfogenético é essencialmente elétrico. Substâncias químicas também podem afetar a polaridade e outros aspectos espaciais de organismos que se desenvolvem, e mais uma vez, não gostaria de chegar à conclusão de que o campo morfogenético tem natureza essencialmente química ou bioquímica. Minha posição é que sua investigação deve prosseguir sob a premissa de que pode ser qualquer uma ou todas ou nenhuma dessas coisas, mas que, malgrado o agnosticismo sobre sua natureza material, ele tem um papel primordial no processo de desenvolvimento. A amplitude desse conceito torna o mais promissor ponto de partida para uma detalhada teoria organísmica da morfogênese. Mas é claro que se os campos morfogenéticos forem considerados plenamente explicáveis, levando-se em conta os princípios físicos conhecidos, nada representam exceto uma ambígua terminologia superposta em uma sofisticada versão da teoria mecanicista. Esse é um outro ponto. Com a ascensão da biologia molecular entre as décadas de 1960 e 1990, o conceito de campo morfogenético foi eclipsado pelos genes. Veja só, um conceito que já existia antes do Sheldrake, né, nos primeiros anos do século XX, digamos assim, foram eclipsados pelo conceito, né, da gene, que inclusive desenvolveu o neodarwinismo. Mas à medida que as limitações da abordagem molecular ficaram cada vez mais aparentes, os campos ressurgiram, e nisso a teoria do Sheldrake, né, ressurgiram como conceito central para a compreensão do desenvolvimento. A formação de estruturas inteiras como asas ou antenas nas moscas das frutas pode ser ativada ou desativada por mutações nos genes caixas de ferramentas. O campo morfogenético comporta-se como um todo e as chaves genéticas agora são chamadas de genes seletores de campos, ou seja, o desenvolvimento é modular. Aí no capítulo 3, que se chama As Causas da Forma, ele vai falando sobre a questão do problema da forma, né? Se a mera descrição de qualquer forma estática, exceto a mais simples, representa um problema matemático de complexidade espantosa, a descrição da mudança de forma ou a morfogênese é ainda mais difícil. Esse é o tema da teoria da catástrofe de René Thom, que classifica e descreve em termos gerais os possíveis tipos de mudança de forma ou catástrofe. Ou seja, é praticamente impossível pela matemática prever essas coisas. Muito difícil. Muitos fatores envolvidos, né? Os organismos em desenvolvimento não são sistemas fechados. E à medida que se desenvolvem, aumenta a complexidade da forma e da organização. Então, aí, matematicizar isso é muito difícil, gente. Muito difícil, pelo menos no nosso estágio atual, né? Se devemos entender as formas das coisas, elas não precisam ser explicadas em termos de números, mas sim em termos de formas mais fundamentais. É a aposta do Sheldrake, né? A filosofia organísmica abrange tanto a biologia quanto a física. Logo, se presumirmos que os campos morfogenéticos têm um papel causal na morfogênese biológica, eles deveriam ter também um papel causal na morfogênese de sistemas mais simples, como cristais e moléculas. Tais campos não são aceitos nas atuais teorias da física, mas se não forem, né, capazes de oferecer uma explicação adequada, o caminho continua aberto para uma nova hipótese da causação da forma através dos campos morfogenéticos, tanto nos sistemas biológicos quanto nos não biológicos. É a questão, o limite da teoria do Sheldrake é ver se nos campos não biológicos também existe alguma causação formativa do nível morfogenético, né, ou mórfico, como ele chama. Na física newtoniana, toda causação era vista em termos de energia, né? Tanto que tem a fórmula do Einstein, né? O princípio do movimento e da mudança, não é assim? Bom, na verdade o cenário ali, né, da época do Einstein fica complicado pelo fato de haver vários tipos de campos. Primeiro, o campo gravitacional, que na teoria geral da relatividade de Einstein é equivalente ao espaço-tempo.
e é curvo na presença da matéria. Segundo, o campo eletromagnético, no qual as cargas elétricas se localizam e pelo qual as radiações eletromagnéticas se propagam como perturbações vibratórias. Pela teoria quântica, essas perturbações são fótons, semelhantes a partículas associadas a discretos quanta de energia. E terceiro, na teoria da matéria do campo dinâmico, as partículas subatômicas são quanta de excitação de campos materiais. Cada tipo de partícula tem seu próprio campo. Um próton é um quantum do campo próton-antipróton. Um elétron é um quanto do campo elétron-positron e assim por diante. Será que precisa tanto campo assim? Essa é a questão que ele está colocando também, né? Então é bem complicado por aí. Parece que a nossa ciência está muito longe de respostas aí, né? No final da história. Bom, aí vai falando da estrutura de cristais, de proteínas, que para você seria muito complicado. Aí tem um pedaço chamado causação formativa, que é exatamente a hipótese, né, que ele trata mais no título do próprio livro. A hipótese da causação formativa propõe que os campos morfogenéticos tenham um papel causal no desenvolvimento e manutenção das formas dos sistemas em todos os níveis de complexidade. Embora os campos morfogenéticos só possam produzir seus efeitos em conjunto com processos energéticos, não são em si energéticos. De modo similar, um campo morfogenético específico é uma causa da forma específica assumida por um sistema, embora ele não possa atuar sem tijolos adequados e sem a energia necessária para colocá-los no lugar. A intenção com essa analogia não é sugerir que o papel causativo dos campos morfogenéticos depende de um desígnio consciente, mas apenas enfatizar que nem toda causação precisa ser energética. O projeto de uma casa não é um tipo de energia, é com efeito um tipo de informação, e aqui ele se aproxima de Erwin Laszlo na sua teoria da informação. Então, se a teoria da informação de Laszlo faz sentido, ela é mais importante que uma teoria de energia, e em nenhum caso é necessário um desígnio consciente. Então, fiquem sentados em suas cadeiras, né, os adeptos do design inteligente. É mais ou menos por aí, né, gente? Consciência é informação, campos são informação, tudo isso que seria na verdade. Os campos morfogenéticos podem ser considerados análogos aos campos conhecidos da física no sentido de que são capazes de organizar mudanças físicas, embora não possam ser observados diretamente. Esse é um outro ponto também, não podem ser observados de forma direta. Aí o quarto capítulo, né, é que se chama Campos Morfogenéticos, em que ele vai explicar um pouquinho mais esses detalhes aí. Ele diz que a morfogênese não ocorre no vácuo. Ela só pode começar a partir de um sistema já organizado que serve de germe morfogenético, como se diz. Então a resposta pode ser que, assim como a associação entre sistemas materiais e campos gravitacionais depende de sua massa e com campos eletromagnéticos de sua carga elétrica, a associação entre sistemas e campos morfogenéticos depende da sua forma. Então esse é um outro ponto que ele vai criando aqui. Aí falar mais um pouco da morfogênese química, os campos morfogenéticos como estruturas de probabilidades, né? A gente sabe que as órbitas dos elétrons ao redor de um núcleo atômico podem ser consideradas estruturas do campo morfogenético do átomo, é isso que ele quer dizer. Então ali também é o que faz com que ele se movimente em torno do átomo. Né? Na física das partículas nucleares, fatores irredutíveis como estranheza e charme, além de outras leis de conservação, foram introduzidos de forma mais ou menos aleatória, digamos assim, para justificar observações que não poderiam ser explicadas sob o ponto de vista dos fatores quânticos já aceitos. Então, tudo, segundo ele, não explica a realidade da matéria e, pelo sistema dos campos mórficos, ele conseguiria, digamos, chegar a alguma ideia nesse sentido. Bom, isso é para o primeiro resumo dos primeiros capítulos, não quero me alongar nos pontos mais complexos, né? Exatamente que vai ficar difícil para vocês, então é recomendável que você leia os livros também dele. No próximo episódio eu vou continuar desenvolvendo alguns desses conceitos e aí vai ficar mais claro para vocês. Eu vou colocar algumas coisas sobre o pensamento do Sheldrake desenvolvido ao longo dos anos. Uma é essa sobre a mente humana. Um grande estudioso do tema conexão e influência da atividade mental é o biólogo britânico Rupert Sheldrake. Em uma série de livros, artigos e experimentos surpreendentes, Sheldrake postula a existência de algum tipo de campo físico
que interconecta os seres vivos, das algas aos seres humanos, interagentes através de um veículo imaterial, o campo mórfico. Essa é a ideia dele. E outra coisa que ele diz é: a ressonância mórfica tende a reforçar qualquer padrão repetitivo, seja ele bom ou mau. Por isso, cada um de nós é mais responsável do que imagina, pois nossas ações podem influenciar os outros e serem repetidas. Olha só, que coisa. É isso aí. Então, esse foi o primeiro ponto de introdução, né? Para vocês terem uma ideia mínima. Claro que nos outros capítulos vamos falar sobre ressonância mórfica, os campos mórficos com mais detalhes, algumas coisas ligadas à consciência, aí vai ficar mais fácil de entender o que ele quer dizer com essa hipótese da causação formativa, que faz parte, então, dessa obra que é praticamente introdutória dele. Vou novamente colocar aqui a foto do autor e do seu livro aí, que eu considero o mais introdutório para vocês entenderem a teoria dele. Ok? Bom, gente, quem gostou desse primeiro, né, episódio explicando a teoria do Rupert Sheldrake, aproveita para dar aquela curtida, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, isso não custa nada. Se puder se tornar membro, eu agradeço muito mesmo. Se puder fazer um valeu demais, melhor ainda. E melhor ainda se puder fazer um Pix em qualquer valor a partir da nossa chave pixpacetech@gmail.com. Eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes, Instagram, @Paystackle, Threads, né? Paystackle, o X, antigo Twitter, _ Paystackle, youtube.com/@paulostackle, facebook.com/canal Paulostackle e o meu e-mail, paystackle@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Estou completamente à disposição de vocês para tudo o que quiserem. E era isso então que eu tinha para hoje. Então daqui a qualquer momento aparece mais um episódio, o segundo episódio, sobre essa teoria do Sheldrake. Aguardo vocês já já, pessoal.